E os irmãos abrirão a palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 13. Pessoal na internet está dizendo que eu sou pentecostal. Sabe por quê? Porque tem dois responsáveis pelos cortes da igreja. Os cortes, eles pegam uma parte do meu sermão, cortam e lançam na internet. E eles só pegam as partes que eu estou mais agitado. Aí tem um pessoal falando assim, esse pastor é pentecostal. Eu sou fruto do Pentecoste também, né? Então, tá tudo certo. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Sabe o que é precioso como parte da igreja, ou como pastor da igreja? É saber que eu cheguei aqui nesta noite não com o intuito de agradar você, mas com o intuito de louvar ao Senhor. Eu não estou aqui preocupado com o que o irmão Carlos vai achar do culto, porque minha preocupação não é com o irmão Carlos, nem com a irmã Laide. Vou citar vocês já como casal, né? Minha preocupação é se o Senhor está se agradando do meu culto. É óbvio que o culto tem um aspecto de edificação à igreja, e você está sendo edificado nesta noite. Mas, acima de qualquer um de nós, o culto deve honrar a Deus, né? Se lembre disso. Se lembre sempre disso. Você não entrou neste lugar para ser cultuado, agradado. Você entrou neste lugar para adorar e cultuar ao Senhor. Estamos no mesmo propósito aqui. E eu queria me alegrar na noite de hoje, ou começar essa mensagem falando da minha alegria quanto a terminar um ciclo. Eu tiro férias de ano em ano, mas é óbvio que
eu divido as minhas férias, né? Eu vou tirar 20 dias e depois eu tiro mais 10 dias. Normalmente eu faço isso. Mas essas férias que são um pouco maiores, elas têm um significado para mim, porque eu tirei férias há um pouco mais de um ano. Eu tirei em fevereiro do ano passado, e eu sei disso porque foi na data do casamento do Ivan e de Damaris. Acho que foi fevereiro, né? É. E eu estou tirando agora em julho. E para mim, esse período é marcado muito por ciclos, né? A gente começa e termina ciclos. É mais ou menos assim, começa um aniversário, e aí a gente faz aniversário e começa um novo ciclo, começa um novo ano. A gente tira férias e começa um novo ciclo, começa um novo ano, mas o fato é que é sempre bom, nesses ciclos, olhar para trás e ver como anda o nosso serviço a Deus. Eu, particularmente, estou muito grato a Deus porque eu vejo muitos frutos. Falando só de 2024, nós podemos ver uma igreja que tem servido a Deus melhor nas reuniões de oração. Estamos perfeitos? Não, longe disso, mas estamos melhores. Eu vejo uma igreja que está melhor quanto à generosidade. Eu vejo uma igreja mais generosa nesses últimos tempos. Uma igreja que tem dizimado e ofertado com alegria. Eu vejo uma igreja que tem sido colocada pelo Senhor de joelhos para orar. Não é à toa que nós temos um presbítero ausente há 2 meses e pouco por um acidente. Temos intercedido ao Senhor, como também por vários outros irmãos aqui. Nós somos um povo que hoje está orando mais. Eu tenho visto uma igreja que tem se preocupado cada vez mais com o dia do Senhor. Há dias como o de hoje que a igreja falha, mas eu vejo que há mais irmãos se dedicando ao dia do Senhor. E sabe o que é interessante? Que eu nem cheguei na Bahia ainda, e meu pai é presbítero da igreja lá, e ele mandou para mim uma mensagem hoje: você prega próximo domingo? Eu vou recusar como, irmãos? É impossível. Meu pai pedindo para eu pregar, né? E o outro presbítero é meu tio. E o outro presbítero é como se fosse um pai para mim. A Dai vai lembrar do Nerivaldo. Então eu chegar lá e falar assim: irmãos, não vou pregar. Vai ser o caos. Mas a gente tira férias. Só que a gente não tira férias do culto a Deus e nem do dia do Senhor. Eu vou estar no culto lá, pregar vai ser um privilégio, com certeza. Mas a igreja às vezes falha em se esquecendo que domingo é dia do Senhor e não nosso. Mas a igreja tem entendido sim. Há mais irmãos que têm se dedicado mais a essa doutrina, a esse princípio. Eu vejo uma igreja que tem servido ao Senhor melhor, irmãos. Eu vejo uma igreja que tem abraçado os desafios apresentados aqui. Nós estamos na reta final da reforma das salas, ou da construção das salas lá de baixo. E nós temos falado mês a mês. Nós estamos na reta final, mas quando começamos a orar em janeiro, fevereiro, parecia algo tão distante, não é verdade? Uma reforma caríssima. Para nós é caríssima. Talvez para outros irmãos tenham muito dinheiro, muitas condições, para eles seja tranquilo, mas nós não somos uma igreja rica. Então eu vim aqui nessa noite, até porque a partir de amanhã estarei de férias, e os irmãos passarão um tempo sem me ouvir, para me alegrar contigo e te lembrar que, apesar dos nossos defeitos e das nossas faltas, nós temos sim seguido um caminho de serviço a Deus. Há o que melhorar, não tenho dúvida. Mas só em falando do mês de junho, nós tivemos encontro de casais, um encontro grande que nunca tivemos aqui. Podemos falar da nossa EBF, que eu já disse no culto, que envolveu inúmeras pessoas. Eu poderia falar aqui de todos os meses deste ano, onde tivemos muita gente fazendo profissão de fé, batismos. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus tem honrado a nossa vida. Mas isso acontece claramente. Um dos princípios que norteia o que Deus faz aqui é a humildade.
a humildade. E nós aprendemos a humildade com Jesus. Nós aprendemos a ser humildes com o próprio Cristo. Somos chamados a diminuir. Somos chamados a fazer com que Ele cresça. E aqui nós temos um texto da grande expressão, de uma das grandes expressões de humildade de Jesus. Nós temos um texto que fala do lava-pés, texto conhecido de todos nós. E aqui, no início, já nos primeiros versos, 3 coisas ficam claras para nós no texto. A primeira delas é que João deixa claro que houve uma reunião de Jesus com os seus discípulos. Foi no cenáculo, a ceia do Senhor, a primeira ceia, coisa que faremos aqui nesta noite. João também enfatiza aqui o amor de Cristo, que o texto diz que amando até o fim. E nada poderia extinguir esse amor, porque é um amor completo, é um amor pleno, é um amor absoluto. João mostra que Jesus sabia quem Ele era. Jesus não estava lavando os pés ali, ou não iria lavar os pés dos discípulos, porque Ele havia esquecido quem Ele é. Jesus sabia que Ele era o Deus Todo-Poderoso, que Ele era o Senhor do mundo. Então, sermos humildes e servirmos uns aos outros, a semelhança do que Cristo fez, não nos diminui. Muito pelo contrário. Só que, na verdade, como que nós entendemos o serviço? Porque há muitos que querem ser grandes, mas não querem servir. Só que quando eu leio a palavra do Senhor, eu vejo um Cristo que lava os pés dos discípulos. E um ato que não foi feito sem propósito, mas foi claramente para demonstrar o amor de Cristo. Jesus não esqueceu quem era. Ele se auto-humilhou ali para nos ensinar a humildade. Ele escolheu assumir a posição mais baixa que um servo poderia ter. Porque possuía muito a nos ensinar através daquilo. E a primeira coisa que eu quero que você guarde nesta noite é que a humilhação de Cristo era necessária para que nós estivéssemos aqui hoje. Jesus foi exaltado, irmãos, mas antes ele foi humilhado. Lavar os pés era uma tarefa comum e muito importante naquela época. Porque as pessoas usavam sandálias. Só que essa era uma tarefa, sempre que eu falo desse texto, eu lembro isso aos irmãos. Essa era uma tarefa feita pelos empregados de menor posição. Não era o melhor empregado, não era o mais honrado, era o de menor posição. Aí Pedro, quando vê Jesus assumir aquela posição, Pedro, quando vê Jesus começar a lavar os pés, imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, indo lavar os pés de Pedro. Imagine Deus Todo-Poderoso lavando os pés dos discípulos. Há um impossível ali, Pedro, que diz: não, Senhor não me lavará os pés. Jesus então mostra a ignorância de Pedro. Aqui a gente tem uma ação de Cristo que deixa entender que ao lavar os pés dos discípulos, ele estaria purificando os seus discípulos, mas não a todos, pois ele sabia que Judas era o traidor. Aquela era uma ação que representava o que Cristo estava por fazer. Purificar o homem através da sua humilhação.
ali já era parte da humilhação de Jesus para nos salvar. É fato que se consuma na cruz. O auge é a cruz. Mas só o fato de Cristo ter se tornado homem, só o fato de ter vindo a este mundo como homem, já era uma humilhação. E aí Jesus vem e lava os pés dos discípulos como parte da sua humilhação. E todos esses atos, irmãos, e aquele ato, apontava para a nossa purificação que se completaria na cruz. Cristo iria morrer humilhantemente para nos purificar. Quando Pedro diz, nunca lavará meus pés, ele não tem a dimensão do que significa suas palavras. Se eu não te lavar os pés, disse Jesus, não tem partes comigo. Olha a ação espiritual e sobrenatural, representando a própria salvação que Cristo traz aos seus, que está por trás desse ato. Mas Jesus sabia que nem todos ali estavam purificados nele. Jesus sabia que nem todos ali seriam alcançados por esse ato. Jesus sabia que havia Judas, o traidor, ali. Na igreja, irmãos, sempre haverá aqueles que mesmo dentro da igreja estão caminhando para o inferno. Sempre haverá aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas eles são tão duros que não penetra o coração. O Espírito Santo não tem o propósito de salvá-los. Já parou para pensar nisso? No meio dos discípulos, de pessoas que conviviam ao lado de Cristo, que estavam ao lado do Salvador, do Senhor dos Senhores, havia um destinado ao inferno. Será que não existe nessa noite, assentado aqui, alguém destinado ao inferno? Ou mesmo alguém que mesmo dentro da igreja segue sem conhecer o verdadeiro Jesus? Até porque Cristo nos ensinou a nos humilharmos de fato. Jesus foi o exemplo de humilhação, mas também de exaltação. Aí vem a parte que eu gosto muito desse texto. Não que eu não gosto dessa parte, não é isso. Mas eu vou pedir aos diáconos lá, um deles, dá um pulinho lá, pede para diminuir o som, tá bom? Como sempre. Não adianta, eu vou lá, converso, os irmãos diminuem uma semana e aumenta 2. Aí eu vou lá e converso de novo. E aí a gente vai até que dê certo um dia. Eu gosto muito dessa parte, que é a partir do versículo 12, que mostra que no fim das contas, o nosso alvo, irmãos, é seguirmos o exemplo de Jesus de serviço. O nosso alvo tem que ser servir como Cristo serviu. Abre lá, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós leremos a partir do versículo 24. Diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Os discípulos tinham levantado uma discussão sobre superioridade, irmãos. Quem é o maior aqui? Quem é o maior nesta igreja? É o que serve. Não é o que tem todos os cargos. Não é o que domina. Não é o que manda. Não, é o que serve. Jesus, mesmo sendo maior, mesmo sendo mestre,
Serviu. Mesmo sendo a autoridade, o Senhor, o Mestre, o Deus Todo-Poderoso, serviu. E naquela noite Jesus lavou os pés de Judas, irmãos? Sim ou não? Sim. Você não foi chamado para servir só quem você ama, ou só quem gosta de você. Você não foi chamado para servir só quando as coisas estão boas para você. Você não foi chamado para servir só quando as pessoas na igreja estiverem fazendo do jeito que você gosta. Estiverem agindo como você gosta. Você é chamado para servir a igreja do Senhor, mesmo que no meio delas mesmo que no meio dela haja o joio. Eu imagino ali naquele momento, Jesus assentado com os seus discípulos, e eu fico pensando, um dos discípulos deveria tomar o lugar ali, né? Tomar a iniciativa. Servir. Eles estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Alguém ali deveria tomar o lugar e fazer aquele serviço. Mas não. Nenhum deles se prontificou a ser o que servia. Nós estávamos na EBF, ao final da EBF. E eu comentei hoje com os irmãos, porque eu falei um pouco sobre esse texto de manhã. Como eu estava com ele na minha cabeça, eu falei com a liderança da igreja, com os homens da igreja, hoje de manhã um pouco sobre ele também. E ao final da EBF, o Rafa, né, pela terceira vez, ele já fez isso 3 vezes. Ele falou que ele me vê mais como pastor quando eu estou ali na frente com as crianças do que nas outras coisas. Aí ele disse, mas pastor, não que eu não te veja nas outras coisas como pastor. Não é isso. Eu não sei se é isso que ele quer passar, mas o que é que eu entendo, né? Se não for, depois você pergunta para ele. Mas o que é que eu entendo? A gente se emocionou junto ali, ao final, o Rafa super carinhoso com as suas palavras. Mas o que eu entendi? Eu entendo o seguinte, ao ouvir isso. Que é muito difícil nos nossos dias ter pastores que descem. Não é assim? Os que estão com os maiores cargos na igreja têm dificuldade de servir, por exemplo, as crianças. Por quê? Porque criança é coisa das tias aí. Deixa para as tias da igreja. Pastor não. Pastor está acima das crianças, né? Desse serviço, de brincar com as crianças, de fazer fantoche. Não. Pastor está acima. E aí quando o Rafa falou, isso me veio à mente. Porque mesmo sendo algo natural para mim, graças a Deus, o Senhor me moldou assim. Eu parei para pensar, infelizmente, para muitas pessoas que estão hoje em cargos importantes da igreja, em funções de liderança, eles não têm a disposição de descer. E eu falo de descer não porque eu me sinta melhor que as crianças, estou falando de autoridade. Aquele que está acima, servir o menor. E quando ele falou, eu me emocionei porque eu me lembrei disso. E eu imagino que seja por aí que ele esteja falando. Talvez seja isso. Eu estou tentando interpretar a mente do Rafa, mas foi isso que me veio na hora, né? Foi essa ideia de alguém que, mesmo sendo pastor da igreja, está disposto a brincar com as crianças para pregar o evangelho para elas. E eu me senti honrado naquele momento. Eu me senti grande. Deu para entender? Mas não grande no sentido de ser maior, é o sentido bíblico mesmo, de um ato que, para mim, como líder da igreja, é natural, faz parte da minha vida. Estava ali servindo de exemplo para a vida de um irmão e eu nem sabia disso. Então, eu acho que é essa a ideia bíblica. Eu acho que é isso que o texto está nos ensinando. A estar disposto a servir. Não importa
no que seja, lavando, limpando, cozinhando, brincando, não importa. Você tem que acordar todos os dias e perguntar a Deus: Pai, quem o Senhor quer que eu sirva hoje? Quais são as pessoas do dia de hoje à minha volta que serão servidas por mim? E não escolher servir quando você quer ou quando está com vontade, ou quem você quer. Eu falo na igreja que a gente não recusa funções. Se a gente tem disponibilidade para fazer, a gente tem que fazer. Porque eu tenho que estar disposto a servir onde é necessário. E talvez eu goste mais de cantar, mas a necessidade talvez esteja na cozinha. E eu vou para a cozinha. Hipoteticamente, porque se eu for, irmãos, caos. Mas a verdade é que nós temos que estar dispostos a servir onde há necessidade. As pessoas estão muito acostumadas a serem servidas, a esperar que os outros façam por ela o que ela não faz por ninguém. Tem muita gente dentro das igrejas que só reclamam do que não é feito. E muitas vezes nem ela mesma faz aquilo pelas pessoas. Eu estava doente, ninguém me mandou mensagem. Aí você pergunta: e esse mês você mandou mensagem para quantos doentes? Aí a pessoa: eu estava assim, ninguém fez. Mas e você? Você não foi chamado para ser servido. Você foi chamado para servir. Ser servido é consequência, porque a graça de Deus faz isso. Eu me vejo como superior a você. Eu me vejo como inferior. Eu falei superior, né? Eu me vejo como inferior a você e você se vê como inferior a mim. No fim das contas, nós andamos em igualdade, um servindo ao outro. Mas eu sempre vou ter no meu coração, como servo de Deus, a disposição em te servir, fazendo o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja suficiente, mas Deus, em sua graça, pode tornar o pouco que eu faço algo muito grande na vida da outra pessoa. No segundo dia de EBF, e eu gosto de citar essas coisas para os irmãos, porque serve de exemplo. No segundo dia da EBF, no primeiro é um chatão, né, como sempre ali, exortando as crianças e chama atenção e fala com um e fala com o outro, meu jeito, né? Aí veio o segundo dia da EBF, uma criança chegou e me deu uma flor, uma que tinha vindo no dia anterior. Eu falei: eu penso que elas vão me odiar, e elas me aparecem com a florzinha. Aí eu fui andando, outra me abraçou. Eu falei: olha, as crianças que vieram no dia anterior estavam me agradando assim, me abraçando com florzinha. E eu falei: interessante, porque mesmo sendo bravo e chato, aquelas pessoas se sentiram cuidadas de alguma forma, não só por mim, mas por esta igreja. Porque essa igreja se dispôs a servi-las. Humildade, irmãos. O texto diz em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi isso que Jesus fez. Só que às vezes nós encontramos dentro das igrejas pessoas que não estão dispostas a servir. São grandes demais. Estão acima demais para fazer aquilo. Vamos ler agora juntos. Volta lá para o Evangelho de João, capítulo 13. E nós vamos ler juntos o versículo 17 a 20. Leiamos
juntos o versículo 17 a 20. Todos juntos. Ora, se sabeis estas coisas, amém. Jesus finaliza o texto, chamando todos a um comprometimento de vida. Porque não adianta você ouvir tudo isso aqui e sair daqui como você entrou, fazendo tudo exatamente igual. Não adianta você ouvir sobre um Cristo que é humilde e sair daqui como você entrou. Não adianta você sair daqui fingindo que não ouviu absolutamente nada. O que Cristo quer é que você absorva a mensagem que Ele está te passando e pratique, porque o amor cristão é um amor prático. Cristo nos amou, se humilhou, morreu na cruz para nos salvar. E Ele nos chama a nos comprometermos como Ele se comprometeu conosco. Portanto, não adianta dizer, eu amo os meus irmãos e não está disposto a servi-los, você não ama na verdade. Eu amo, mas não, deixa eu aqui no meu cantinho e eles lá no deles. Você não ama na verdade. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. E esse texto não é... O texto de 1 Coríntios capítulo 13 não é um texto para casais, para casamento, é para a igreja. O texto está falando à igreja sobre amor. E tem gente que diz amar, mas não vive como se amasse. A prática, irmãos. E aqui ele fala de felicidade. De felicidade como fruto. Como bênção que vem através da prática da humildade. Eu pratico a humildade, eu sirvo, eu me disponho a servir, no fim das contas eu sou feliz por isso. Porque o mundo aí fora vai dizer que aqueles que estão dispostos a servir ao outro, eles não são felizes. O mundo aí fora vai dizer que os felizes são aqueles que estão nos mais altos cargos. São aqueles que mandam. Aí a Bíblia nos apresenta um outro conceito de felicidade. Felicidade é para aquele que serve. Eu sirvo, eu me coloco à disposição dos irmãos, eu me coloco à disposição do Senhor no seu reino e no fim das contas eu me torno alguém feliz por causa disso. É algo que me completa. As mãos do Senhor sempre estarão sobre os que servem. O Senhor sempre se alegrará daqueles que estão dispostos a servir uns aos outros, a servir ao outro. Mas Jesus sabia que nem todos ouviriam. Judas estava ali. Judas estava olhando para si mesmo. Judas estava preocupado em tirar proveito. Judas vendeu o Senhor Jesus porque ele estava de olho em si, no que era agradável para ele, no que ele queria naquele momento. Judas não estava preocupado em servir a Jesus. Judas não estava preocupado em se humilhar. Judas estava olhando para si mesmo. Mas nós sabemos as consequências, irmãos. Nós sabemos as consequências. Havia ali, entre os discípulos, que comia do pão de Cristo, mas que também levantava o calcanhar contra Cristo. Apesar da expressão de comunhão, comer o pão, ele era
inimigo do Senhor. Ele levantou o calcanhar. E ele finaliza dizendo que aquilo estava acontecendo. E estava sendo anunciado para que eles soubessem que tudo estava predito. Nada daquilo era surpresa para Cristo. E eles não precisam esmorecer, ou mesmo duvidar. Mas deveriam permanecer firmes, pois era parte do propósito de Deus. Jesus te convida a um compromisso, não de levantar o calcanhar, não de inimizade, mas de comunhão. Mas um compromisso de comunhão, irmãos, é um compromisso que nos leva e nos joga no serviço. É impossível ser crente, estar dentro da igreja e não querer servir a ninguém. É impossível ser cristão e viver indiferente ao outro, à dor do outro. Pare de se colocar no centro como alguém que deve ser servido e se coloque no lugar de servo. Eu termino esse ciclo aqui, entre umas férias e outra, e eu olho para o meu caderninho aqui, eu tenho minhas anotações no meu caderno, na minha agendinha, tenho minhas anotações no Google, aqui também, do que eu tenho para fazer. Irmãos, se eu for só olhar para essa lista do que eu tenho para fazer, eu saio daqui desanimado. Porque o serviço não acaba. A gente está sempre devendo, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que os ceifeiros são poucos. Poucos. Os dispostos a servir são poucos. Então se comprometa com o serviço a Deus. Você não foi chamado para sentar e se alimentar apenas. Você é alimentado pela palavra. E ao levantar dali, você põe em prática o que aprendeu. Esteja disposto a servir com a sua vida, com o seu tempo, com as suas finanças. Sirva. E lembre-se, serviço tem para todo mundo. Tem coisa demais para fazer no reino de Deus. E pouca gente. Portanto, se você está parado sem fazer nada, alguma coisa está errada na sua vida. Porque serviço sempre tem. Que o Senhor te coloque na posição de servo. Em nome de Jesus. Feche os olhos e fale com Deus.